Romanos, capítulo 6, versículo 11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós, servos do Criador, temos que nos considerarmos como mortos para o pecado. O pecado mora em todos os seres humanos, mora nas mulheres e nos homens, e continua na nossa natureza. Depois que a gente se converte, o pecado ainda continua morando na gente. O pecado, ele age através dos pensamentos da gente, impulsionando a gente a pensar em coisas pecaminosas. E quando a gente vai atendendo na mente o prazer mental, a pessoa automaticamente também vai ficando escravizada pelo pecado, que o pecado é como um senhor que escraviza. Então nós, servos do Criador, temos que fixar nossa mente em coisas puras e verdadeiras, e não pensar em coisas fantasiosas. E o pecado também, ele, através do desejo que a pessoa tem, o pecado ele vai fazer com que a pessoa veja sempre aquilo que a pessoa não tem, que tem desejo, para a pessoa sentir inveja e também o desejo de possuir, porque a nossa carne ela tem a inveja. Então, a tentação, o pecado tanto vai usar as outras pessoas para vir até diante dos olhos da gente, né? Se tiver com uma coisa que, que vinha despertar na gente inveja, né? Como também leva a pessoa também, até a pessoa que tiver com aquele objeto, também para a pessoa cobiçar. Ou então também, se for o desejo também, por exemplo, é uma pessoa que tem vontade de casar, pronto, o pecado vai estar sempre mostrando a pessoa um casal ali para a pessoa se entristecer, né? E já perder a paz, a pessoa se inquietar. A pessoa às vezes murmurar contra o Criador, e no meu caso até blasfemar. No meu caso eu blasfemei, eu já contei no meu testemunho, ia passando de moto, um homem com a sua mulher na garupa da moto, na escola. E a gente trabalhava junto lá na escola, não no mesmo trabalho, ou seja, não no mesmo cargo, mas na mesma escola. A moto, a tentação é isso, né? A tentação atuou nele lá, né? E em mim, para eu levantar a cabeça. Quando eu levantei a cabeça, ele ia passando de moto fora, né? Com a sua mulher na garupa. Aí como eu já estava em rebelião contra o Criador, né? Naquela época, eu tinha saído da igreja, estava sem entender o que era que fazer, e orando ao Criador, já rebelde já. Aí vinha também aí veio aquela explosão de ira no meu coração, aí eu amaldiçoei, digo, maldito, amaldiçoei o Criador, né? Parece que foi no coração, não sei, não lembro se eu cheguei a dizer com palavras, mas amaldiçoei, porque a inveja, que ali já foi uma tentação, que eu conheço ele, não serve ao Criador, né? E ter a sua companheira, e eu servindo ao Criador, eu sempre tive uma vontade de ter uma companheira. Agora assim, explicar bem claro, né? O meu desejo não era de ter a esposa dele, não, né? Não era cobiçando, que é pecado gravíssimo, né? O meu desejo era de ter uma. Aí o pecado vai ficar usando pessoas que têm companheiro, que é para a pessoa se entristecer e desejar querer também. Ou seja, o pecado me matou ali. O apóstolo Paulo, ele disse que o pecado enganou ele e matou ele. Então, ali o pecado me matou também. Agora eu achei interessante que depois que amaldiçoei foi que o Criador começou a operar, a porta começou a se abrir.
foi que alguém disse, tá no testemunho, né? Por que tu não olha na internet se não tem mais pessoas assim desigrejadas como você, ou seja, fora da igreja? Que até o momento eu pensava que era só eu que tinha entendido que essas igrejas não servem, que essas igrejas eram falsas, não serviam ao Criador, e tava loando. Aí depois que eu fui para a internet foi que eu vi que tinha os desigrejados. Pronto, aí me consolou, diga, não é só eu não. Então, mas depois que eu amaldiçoei, quando eu amaldiçoei, porque eu fui orar pedindo perdão, aí eu não entendo por que o Criador fez isso. Ou seja, por que ele não fez isso antes? Então, é isso. A minha vida, ela é estranha. Eu acredito que todas as pessoas que vê a história da minha vida, o meu testemunho que está no YouTube, eu acredito que todos eles vão achar estranho. Porque eu mesmo eu acho, eu entendo que é estranho. Antes mesmo de eu ser crente, as coisas estranhas que me aconteceram. Então, é isso. O pecado mora na gente e fica, né, fazendo a pessoa lembrar coisas pecaminosas de acordo com o desejo da gente. Se a pessoa tiver um desejo de possuir também um objeto, um carro, uma moto, a pessoa vai estar. O pecado vai fazer com que você esteja sempre topando aquele carro que você deseja, aquela moto, aquele modelo ali, que é para você cobiçar e querer também. É por isso que os ímpios eles morrem escravizados, porque eles para conseguir eles plantam maconha, eles se corrompem na política, eles roubam, eles morrem escravizados. Ao crente não, né? Nós, glória ao Criador, temos que lutar contra esses pensamentos. Quando vinha a gente lembrar, opa, eu tenho que me considerar como morto, diz a Escritura, para o pecado, né? E se acomodar às coisas simples. Inclusive, né? Falar algo aqui que é importante. A Escritura manda a gente se acomodar às coisas simples. Né? E também o Messias, ele se fez pobre, ele montou, foi num jumento e num jumento emprestado. Não foi num cavalo, não, né? Num cavalo de raça, não. Ou seja, o exemplo, nós, quem se converter ao Criador, nós servos do Criador, temos que procurar as coisas simples. Se for comprar uma moto, devemos comprar uma moto simples. Se tiver uma condição de comprar um carro, procurar comprar também um carro simples. Eu ouvi uma fala de alguém que isso eu guardei na minha mente, né, que se um dia eu for comprar um carro, eu vou comprar um Fiat Uno simples, ou seja, um Fiat Uno, né, pronto. Por que eu digo assim? Eu estava assim, na Barra, aí tinha um homem assim perto, aí chegou um, um homem com sua companheira na garupa de moto e o filho, parece que pra mim viu a filha no meio, parece que é mulher, no meio. Aí esse homem foi e disse, ei fulano, acabou de comprar um carro, aí disse, um Fiat Uno. Aí já a companheira que vinha na garupa disse bem assim, Fiat Uno é de pobre, é carro de pobre. Pronto, isso ficou na minha mente. Eu digo, olha, tá vendo? Carro de pobre, ou seja, isso ficou na minha mente. Por quê? Porque é um carro simples, né? Porém é bom. Né? Porém é bom. Né? Carro bom. Bom que eu digo que não vive quebrando, né? Bom que eu digo, o bom que eu digo é no sentido de atender a necessidade da gente. A gente vai rodar, roda e não quebra. É como essa moto minha também, ela é uma moto boa. Eu rodo para todo lugar, glória ao Criador, né? Igual a outra moto mesmo, moto boa, glória ao Criador, uma moto 2001. Inclusive, né? Eu tinha um tempo para trás, uns anos para trás, eu já crente, né? Eu tinha planejado comprar uma 300. Né? Eu já estava, talvez era até naquele período também que eu estava sofrendo, né? Meio assim que, meio que desiludido. Tinha saído da igreja desiludido, eu digo assim, sem achar o caminho, não é desiludido não, meio que o rebelde, de que eu vou comprar uma 300 para mim. Aí, inclusive eu perguntei, tinha um homem que tinha uma 300, usada, né? 300 usada, essas 300 grandes, né? Essa moto grande. Eu vou comprar. Porque eu tinha vontade que eu tinha. Tinha não, e tenho. A carne da gente, ela quer um luxo, né? Mas só que eu não vou comprar não, né? Glória ao Criador por isso, né? No momento lá eu desisti, né? E depois eu entendi, né? Depois eu fui entendi, digo, isso é vaidade. Eu perguntei, eu disse, quanto é mais ou menos uma moto dessa daí? Ele já tinha 300, né? Me baseando assim, se eu fosse comprar, não a dele, né? Mas no assim, no zelo da dele, que eu vi que era zelada, né? Ele disse 12 mil. Pronto, eu já estava perto dos 12. Não tinha 12 mil, eu já tinha, mas todo ano, todo mês eu tenho um salário mínimo, né?
dava para juntar ligeirinho, eu completava, se fosse para me comprar, eu completava os 12 mil e até ainda eu poderia ter botado até mais 3 mil, fazer 15 mil e comprava, ainda melhorzinho ainda. Se fosse para me comprar, e ainda hoje, glória ao Criador, se fosse para me comprar, eu comprava uma 300. Porque o Criador tem me dado graça, só que eu entendo que não convém, não convém. É assim, porque eu tenho um dinheiro no banco, mas só que agora eu já planejei fazer uma cozinha. Agora, para me comprar, se eu fosse para me comprar 300, vaidade que eu não devo, né? Então eu já parava, que eu estou planejando fazer uma cozinha, glória ao Criador. Um fogãozinho, um fogão de lenha para me cozinhar. A lenha, glória ao Criador. Preciso. Então, mas se fosse para mim comprar, pronto, eu não fazia a cozinha e comprava. Né? Se fosse, mas não, né? Ou seja, não devo não comprar não. Porque não convém. Eu vejo quando é para ajeitar essa moto aí, a pessoa tem que ir para os ímpios, oficina de ímpios, os ímpios. A pessoa é contaminado. Né? É difícil. Eu vejo também, né? As coisas para mim também. Tem hora que é complicado para poder ajeitar primeiro. Primeiro tem que dar um engancho. Glória ao Criador, ele faz dar tudo certo, né? Que aqui os servos do Criador, ele reina. Nós reinamos nesse mundo servindo. A gente vai servindo, mas o Criador automaticamente também vai abrindo a porta para a gente ir caminhando. Né? E vai fazendo dar certo. Só que primeiro engancha. Por exemplo, como eu falei, que eu já estou planejando, se o Criador mandar chuva o ano que vem e pegar água no cisternão, dá início a fazer a cozinha. Né? Aí, eu falei com o Dunga para ele vir, né? Paguei a Dunga para ele botar a areia. Oxe, ele veio, ele botou uma carrada. Na segunda carrada o carro quebrou. Deu um problema, ele ficou aí, depois ele botou. Aí ele botou depois a outra. A terceira carrada, que é 3. Glória ao Criador. O primeiro enganchou. Me lembro que quando eu fui botar a areia para construir essa casa aqui, que quem botou, né, foi Aristides na sua caçamba. Eu paguei, ou seja, na caçamba. Ele, quem dirigia. Eu paguei. Ele agora é corrupto, né? Ele é vereador corrupto. Que é assim. Que esses dois grupos municipais da Penha são corruptos vereadores e prefeito, né? Mas nessa época aí eu paguei, né? Glória ao Criador. Né? E me sinto grato também, porque se a pessoa tiver o dinheiro, mas não tiver quem bota, não bota. Então, glória ao Criador, sou grato. Né? Inclusive ele também ajeitou minha moto muitas vezes. Ele já trabalhou com oficineiro, ele entende, né? Ele ajeitou minha moto. Muitas vezes ele já ajeitou. Né? Porém agora eu procuro me afastar dele, porque eu sei que ele é corrupto, né? Para eu não apoiar. Né? Mas que ele se converta e se salve. Né? Porque se não se salvar, vão para o inferno. Então eu me lembro que quando foi para botar areia para fazer essa casa aqui, aí uma caçamba, aí eu falei com ele, se ele tem os enchedores, ele disse, não, você arrume, quem encha. Aí parece que não tinha, sei que quem foi para encher foi eu mesmo e André, meu primo. André Tinicinha. Aí ele disse, a Ranieri também. Ou seja, aí tinha uma caçamba para botar para Aurílio de Nagibe. Né? Aí quem encher foi Ranieri e o cunhado dele. Aí a gente se juntou. Era 2 caçambas, a gente juntou nós 4. Aí pra botar encher, nós 4 encher a minha e depois encher a dele. Foi assim que a gente fez, né? Encheu primeiro, pra vir pra mim quando a gente encheu. Pesado o serviço. Devido eu ser fraco, né? Eu cansei, né? Pra encher. As 2 caçambas, pesado, o serviço de areia é pesado, né? Aí a gente encheu, inclusive, quando a gente tava enchendo, chegou, né? É a mesma pessoa, o mesmo homem que eu falei na barra que disse, tá bom de comprar um Fiat Uno, fulano. Quando ele chegou, ele deu uma ajuda a jogar umas palhas, deu uma ajuda a encher também, né? Deu uma ajuda, não vou dizer o nome. Ele chegou. Então, aí primeiro foi a minha, quando veio saindo, a caçamba parou. Só que nesse momento eu ainda não estava entendendo, mas depois eu avaliando as coisas estranhas que me aconteceram, é que eu vejo que eu vou consertar a moto, né? Dá um trabalho, primeiro engancha. Aí, né? Por exemplo, ou seja, aí, e como ele sabe, como ele é mecânico, quando ele entende de moto, e parece que de carro ele entende também, que ele ajeitou, demorou um pouco, ele ajeitou. Né? Aristide, ele ajeitou a caçamba e saiu. De alguma coisa, deu um engancho, né? Que eu creio, né? Que aí já é o demônio enganchando, né? No sucesso do criador. Porém, como eu disse, né? O criador faz, dá certo. Só que primeiro engancha. Se eu vou também ajeitar a moto, né?
primeira vez engancha uma peça, falta não sair uma coisa, engancha. Aí depois é que dá certo. Se é para trocar uma tração, se é um rolamento, tudo isso aí engancha, né? Então, não convém a pessoa, não convém não a pessoa querer buscar vaidade nesse mundo não. Não convém não. A pessoa deve se incomodar as coisas simples, porque aqui o caminho aqui é estreito. Aqui quem reina nesse mundo aqui é o diabo, é os demônios atuando, dificultando, né? A caminhada aqui do justo, dificultando, armando laço. Então, é isso. Nós, os servos do Criador, temos que procurar coisas simples. E já sabendo, quando for na época do anticristo, a pessoa não vai poder nem comprar nem vender. Vai ser pior. Então, é isso. A gente tem que considerar como morto, porque o pecado ele mora dentro de nós e escraviza. Então é isso. Através do desejo da gente, eles, né, através daquilo que a pessoa, né, tem vontade de possuir uma coisa, pronto, o pecado vai estar sempre fazendo a pessoa dar de cara com aquilo. Para a pessoa lembrar, que é para a pessoa, né, se entristecer, a ver se queixar com o Criador. E no meu caso, até, e como foi no meu caso, até a blasfemar, né? Por isso que a gente tem que se comportar, né, como um morto, considerar como um morto. Quando vier os pensamentos, a pessoa se lembrar, é o pecado, querendo me escravizar em pensamento. Quando ficar topando com aquilo que a pessoa tem a cobiça, a concupiscência, pode se lembrar, é o pecado me armando armadilha para mim. Ou seja, eu vou baixar a cabeça, eu vou sair, não vou parar de cobiçar e sair e cair fora. Ou seja, já lembrando, né? Lembrando disso, é a tentação. Dessa vez agora, que eu enlouqueci, tá com poucos meses, tá recente, poucos meses, né? Que eu já enlouqueci, eu me lembro 3 vezes. A minha mente, ela foi impactada, creio eu que abalou. Minha mente já não era tão boa não, mas eu creio que com essa loucura minha foi impactada. Meu cérebro, que eu não aguento conversar muito, nem ouvir conversa. Sozinho assim, como é só eu falando, né, dá pra ir falando, mas se for pra conversa trocada, não, meu cérebro não aguenta ficar conversa trocada, escuta pra depois falar, né? Já vem aquela explosão de ira. Mas como aqui é só eu falando, né? Eu vou falando, não era o Criador. Dessa vez agora, que eu enlouqueci, né? Mexeu com a minha masculinidade. Mexeu primeiro com o meu cérebro, que eu antes, né? Ou seja, se a pessoa aguentar ficar solteiro, bom é ficar solteiro, para não botar filhos nesse mundo para ir para o inferno. Mesmo que a pessoa sofra, o candidato que sofre, né? E botar filho nesse mundo, né? Se ele não se converter, ele vai para o inferno. Então a pessoa deve se esforçar para ficar solteiro. Mas no meu caso, eu sempre tive vontade de ter uma esposa. Eu já falei no testemunho, vou falar isso aqui para entender. Que para a pessoa que ouviu o testemunho entender, eu dou os detalhes para entender. Eu sempre tive vontade de ter uma esposa. Inclusive foi um motivo de eu amaldiçoar o Criador, para ficar claro, né? A vontade que eu tinha. Eu cheguei a amaldiçoar o Criador, porque eu me achei injustiçado. Eu tinha o desejo de ter uma esposa e não tinha, e os ímpios que não têm, que no caso ele não serve ao Criador, é ímpio, né? Com a sua companheira, né? Com respeito, né? Agradável, bonita, né? Não é cobiçando, dizendo a realidade. Porque o pecado é isso. O pecado, é quando ele vai armar o laço pra gente, ele já arma com, né, o laço pra gente sentir, né, se entristecido, né? E haver até inveja também. Mas no meu caso eu já estou explicando, né? Não era de possuir a esposa dele, não. Né? Era inveja de ter uma também. Mas o pecado também até usa, se a pessoa não vigiar, para até cobiçar também até a dita esposa. Por isso que a Bíblia diz, não cobiçará, né? A mulher do próximo. Ou seja, o pecado é horrível. Ele tanto faz a pessoa cobiçar a mulher casada ou o marido dos outros, como também traz mulher para a pessoa, né,
fazer lembrar. A pessoa está insatisfeita, às vezes não é casado, principalmente esses crentes, né, cristão, mundano. Ou seja, esses cristãos carnais que a pessoa vê, olha para ele, a pessoa vê que estão a fim de casar. Depois o cara vai ficar usando, né? Ele está sempre topando pessoas casadas, que é para ele se entristecer ou coisa assim, né? O pecado atua assim, desse jeito, né? De acordo com aquilo que a pessoa quer, que a pessoa não tem, quer que a pessoa, né, que é para a pessoa pecar. Então, aí, ou seja, mas que o Criador, né, salve eles, né, que eles se convertam e se salvem, que o Criador não deixe também o inimigo trabalhar e separar. Né, separar, para não se separar, né? Que o Criador abençoe a união deles, né? Sim. Aí eu não quero falar, eu não terminei. Aí quando eu fui botar na caçamba de areia, que eu fiquei cansado, aí quando foi no outro dia eu fui pra casa de Tinicinha, tava conversando com o André, aí veio o cobrador da energia, era Pedrão de Carnalbeira. Já falei no testemunho só para reforçar, o cansado da trabalhada da pá, né? Aí eu comecei a tentar pregar para ele. Eu não sei se eu ia saber se ele era crente. Aí depois eu entendi que ele era crente. Ele começou a olhar assim para mim, aí veio. Eu não sei se é porque eu comecei a fala, queria arrastar um pouquinho, ele pensou, eu sei que ele pensou que eu estava endemoniado. Poderia ter até alguma influência, né, ali na hora da fala, né, influenciar, aí minha fala que enganchou, arrastar um pouco, ele pensou que eu estava endemoniado, né. Oxe, ele botou a mão na minha cabeça, como se eu tivesse endemoniado, para querer expulsar demônio, né. Mas só que eu não estava endemoniado, né, e depois, achei que eu fiquei até traumatizado com medo dele, né. Passei um dia com medo, depois que eu vi ele, fui passando, né, fiquei traumatizado. Aí já passei a orar por ele também, né, orar pro Criador, né? É para proteger, né? Porque a gente tem que perdoar. Mas ainda assim o pecado também fica me fazendo lembrar que é para a pessoa também não perdoar. Mas tem que perdoar, porque o Messias disse, se a gente não perdoar o coração, ele também não perdoa a gente. O pecado também faz com que a pessoa guarde mágoa também. Fica fazendo a pessoa lembrar. Mas a pessoa tem que lembrar disso. Eu tenho que perdoar, porque se eu não perdoar, o Criador não me perdoa. Ou seja, eu tenho perdoado ele, mas o pecado fica me fazendo lembrar. Eu já sei disso, como eu já sei que é a tentação, né? Então, que ele se arrependa, porque se ele não se arrepender, ele vai para o inferno, né? Que ele é falso crente. Ele é falso crente? É. Agora que eu tenho que perdoar, não é apoiar. Que o falso crente ele vai para o inferno. Agora eu tenho que perdoar. Porque se eu não perdoar, ele me arrasta para o inferno. Ou seja, ele vai para o inferno, ele me arrasta, né? Porque se eu não perdoar, o Criador não me perdoa, né? Para você entender, ele tem que perdoar. Não é apoiar, é perdoar. E nem se juntar, nem se juntar, não. Não quero negócio, me separo. Glória ao Criador, né? Porque por eu não ter resistido, senão ele mesmo dizer. O eu ele mesmo dizer, o demônio deu trabalho para sair, não fiquei quieto. Glória ao Criador, eu não estava cansado. Né? Glória ao Criador, por isso, trabalhado. Então, até 23 minutos, vou contar rápido, que mexeu com a minha masculinidade. Que antes, né, eu era sadio, ou seja, eu me excitava. Eu compro leite, eu tomo café 2 vezes por dia, porque para não despertar o sono, é de manhã, 4 horas da manhã quando eu acordo, né, eu tomo nesse café, e a segunda vez é depois do almoço, quando eu termino de comer, aí eu tomo café com leite, pronto. Aí era uma colher e meia de leite de manhã, quando eu levanto, e mais uma colher e meia na segunda vez de tomar o café, pronto. Aí é, eu percebia que aquilo ali ficava forte, né? Inclusive eu dormia, sonhava, né? Acordava melado, eu acordava, já estava, né, saindo já, um espermatozoide, né? Ou seja, eu sonhando, né? Devido a não me masturbar, né? Ou seja, eu sonhava transando, né? Me melava a cueca, tudo. Antes dessa vacina, né? Estou explicando para vocês entenderem o que aconteceu. Aí quando foi um dia, eu, eu aumentei mais a dosagem do leite. Eu aumentei para 2 colheres, 1,5. Eu vou aumentar, agora vai ser 4 colheres por dia, porque eu achava bom. O leite grosso, quanto mais grosso, quando a pessoa termina de tomar, fica aqueles carocinhos no fundo, eu achava bom. E eu vou aumentar, para não ter me dado graça, né? Eu aumento mais no leite se precisar. Pronto. Eu fiz isso, foi pouco dia, não sei nem se foi uns 3 dias. Eu sei, tudo que eu aumentei as colheres, eu já comecei, foi me excitar. E do leite que eu aumentei. 4 colheres cheias de leite por dia. Eu já entendi que ali já ficou me excitando. Eu digo, eita, eu vou voltar de novo só para 1,5 colher para eu não ficar me excitando.
Que já é difícil, porque em tudo que a pessoa se excita, a pessoa já dá vontade de se masturbar. Aí como eu não me masturbava, né, é difícil pra mim, né, sem me masturbar. Eita, peguei e vou tirar, vou voltar pra uma colher e pouca. Aí, né, foi quando eu enlouqueci. Aí depois eu enlouqueci. Aí o doutor Carlos aplicou essas 2 vacinas. Tá no testemunho, eu já dei até os detalhes, né, lá em Floresta. Quem aplicou foi Xuxa, filha de Iraci de Jota. Minha cabeça perturbada, eu pensava até que era pra me castrar mesmo, eu pensava, os demônios mexendo na minha cabeça. E a segunda dose foi 2 doses. Eu não sei que vacina foi essa que mexeu na minha masculinidade, que agora, né, acho que diminuiu 80%. Parece até que eu tô castrado mesmo. Depois eu me masturbei umas 4 vezes por aí assim, né? Mas não é mais prazeroso, não é aquela coisa forçada. Não me excito mais. Eu posso pensar, já fiz teste pensando em mulher só pra ver, né? E não me excita. É com dificuldade. Ou seja, essa vacina mexeu com a minha masculinidade. Acabou, destruiu, não total, né? Destruiu uns 80%. Como eu não vou casar, agora o criador, porque se fosse pra casar, né, já atrapalhava, né? Pra transar, né? Já, atrapalhava já no assunto sexual, né? Mas assim, não é total, eu não tô castrado, né? Porque às vezes, assim, ainda me acordo assim de madrugada, eu tô excitado, mas não é mais aquela excitação como essa. Antes eu me excitava, chega e ficava latejando, vontade de masturbar latejando mesmo. A pessoa sadia, eu entendi que eu sadia, né? Que é sadia, latejando mesmo, vontade daquela de masturbar, mas eu crente, né? Não. Aí depois disso, eu digo, rapaz, foi essa vacina. Aí só para confirmar, eu digo, eu vou botar 2 colheres de leite de manhã e depois da manhã eu botar 2 para ver se eu vou me excitar. Oxe, não excitou nada, botei várias vezes. Até que agora eu não tô mais não, né? Mas eu vi essa vacina. Pra ver como o crente ele sofre. Aqui eu não tô aqui, não é me lamentando não, é dizendo a realidade que o caminho do crente é estreito, a pessoa sofre, né? Eu tenho sofrido. Até isso, até a minha masculinidade foi afetada agora com essa vacina. O crente ele sofre, né? Inclusive, várias vezes eu já me entristeci por causa disso, que a pessoa se entristece, né? Que a honra da gente é a masculinidade, né? A pessoa saber que a pessoa é homem, né? Então, a Escritura diz que tudo prospera para o bem daqueles que amam o Criador. Tudo contribui para o bem. Então, de acordo com a Escritura, o Criador vai fazer ainda prosperar para o meu bem, né? Vai fazer, que está recente, né? Pronto. Então, é isso, né? O caminho é estreito. E às vezes até eu chego a pensar, será que eu sou um servo do Criador? Pergunta a ele mesmo, né? Porém, o Criador ele tem me ajudado até aqui. Porque se o Criador não me ajudasse, o diabo já tinha me matado. Todas essas vezes que eu enlouqueci, ou seja, pelo menos as 2 vezes. A primeira que eu corri no mato, né? E essa segunda, se não fosse o Criador, o diabo tinha me matado. Né? Corri louco, morri na caatinga louco. Né? Então, aí, por um lado eu fico na dúvida, por outro lado dá esperança, né? Que eu tô aqui, né? Tô aqui. Então a minha esperança é que o Criador ele vai me perdoar por eu ter amaldiçoado ele. Que ele é bendito, né? Ele é bendito. Foi, como eu disse, o pecado me matou. Eu cobrando justiça, 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 e não vê a justiça, eu amaldiçoei, né? Eu aprendi que a gente deve praticar justiça. Não devia ter feito isto, né? Mas fiz, ultrapassei a linha, né? Então, é isso, né? A vida da gente aqui, o crente, ele se converte, já sabendo, vai sofrer. Mas a pessoa deve se considerar como morto para o pecado, né? Então é isso. Aí eu vejo as tentações, sempre topando uma 300 mil de ano, que é para eu lembrar, porque ele sabe que a carne da gente, né? Que eu disse, eu tinha o desejo de comprar, e tenho. Só que agora sim, não mais, eu já sei, eu não vou comprar não, né? Mas a carne da gente, ela quer. Então é sempre topando uma 300, é sempre passando um companheiro como na venda da gente, que é para a pessoa se entristecer, o pecado atua assim. Atua neles, como eu já disse que o pecado mora em todos, e atua em mim, para a pessoa se encontrar. Ou traz, até a gente leva a pessoa, que é para a pessoa ficar topando, né? Se entristecer ou cobiçar, né? Ou até mesmo também, se tiver condição, comprar e depois servir de laço, que às vezes pode servir até de laço. Uma coisa luxuosa pode servir até de laço. Aí a pessoa pode até humilhar alguém. As pessoas, né? A pessoa não tem. Fica também despertando inveja nos outros. Se um crente também, se ele comprar um objeto luxuoso, os outros também desejam também. Então a pessoa deve levar isso aí. Se eu comprar um negócio luxuoso também, eu vou despertar inveja no outro que não tem, que ele vai querer também. Então a gente tem que se acomodar. E as coisas simples.
É por isso que o caminho é estreito. Quem quiser salvar o caminho é estreito tem que morrer para esse mundo.